Boa tarde, gente. Vou contar mais uma história, viu? Uma história é engraçada, e serve também de motivação também, né? Para os jovens, né? Para as crianças que vão assistir esse vídeo, né? Eu faço história engraçada, faço, mas Deus às vezes toca seu coração e vem as histórias, as histórias certas, né? Para você contar, né? E eu tive desejo de contar essas histórias hoje, entendeu? Entendeu? Mas sem estar desprezando as histórias engraçadas, certo? E até era uma menina que ela era uma criança muito legal, né? Uma criança, mas ela tinha um pensamento dela que ela fosse já uma pessoa adulta. E ela fazia, ela também pobrezinha também, sabe? E então ela ia por mato, né? Procurava umas florzinhas, né? Flores, né? E enfiava as flores nas paredes, fazia assim um tipo altar, não sei, né? E ficava cantando, né? As coisas de Deus, né? Uma criança que, o quê? 5 anos de idade já cantava as coisas de Deus, né? As maravilhas de Deus, né? Ficava cantando, falava das coisas de Deus, né? E então, assim, uma criança que você ficava admirada, né? Ver uma criança com 5 anos já tem aquele jeito de nem que fosse uma pessoa adulta. E tinha mais, quando o pai dela chegava, né, da roça, né, que o pai dela era agricultor, né? E então ela ia encontrar com o pai dela, né? Então ela ia encontrar com o pai dela. Nesse tempo, naquele tempo, vamos dizer, que não está com muito tempo, né? Isso, o pai dela chegava, né? O pai dela chegava e ela já ia ajeitando um cantinho para o pai dela sentar, né? A gente gostava de ver isso, né? E já ia tirando a sandália do pai dela e já vinha com a bacia, com água. Para quê? Para lavar o rosto do pai dela, os braços e as pernas. Que ela sabia que quando o pai dela chegava em casa, ele fazia isso, né? Quando ele chegava de tarde, né? De tardezinha. E a meu dia também ela fazia também, né? Mas eu conto já. E então, quando ele chegava às 5 horas do roçado, ela já recebia o pai dela. Ele sentava num cantinho. A casa também muito assim, pobrezinha. Não tinha cadeira que nem a gente tem hoje, né? Cadeira. Tudo era aqueles banquinhos de pau. Ele sentava no banquinho de pau. E então ela já ia tirar o chapéu da cabeça dele, né? Tirar a sandália da pé dele, né? Aí já vinha com aquela bacia com água. E começava a lavar os pés dele. Lavava logo o rosto dele, os braços. Pedia para ele botar o braço assim, aí lavava. E então depois pegava os dois pés dele, de um, estava um, depois estava o outro, e ficava lavando, né? Onde ele pegava, onde estava sujo, ela lavava, né? Daqui do joelho até embaixo, né? Achava muito assim, muito lindo as coisas que essa menina fazia, né? E então, depois ela vinha pedir um pano à mãe dela. A mãe dela não tinha esse trabalho com o pai dela, né? E pediu um pano à mãe dela para secar o rosto do pai, secar os braços e as pernas. Aí depois colocava a sandália de novo. Aí depois ia lá na cozinha, né? Pegava a janta dele, né? A janta, a colher, e botava a colher no prato, né? E vinha e entregava a ele. Antes dele terminar de comer, ela já estava ali com a água, né? Para ele tomar. Então ele jantava e tomava a água e ficava ali. Depois ela já ia. E ele não queria conversa com ninguém, o pai dela. A amizade dele, e gostava de todos, mas a amizade dele mais era com ela, né? E o nome dela era Marinha, o nome dessa menina, certo? E quando ele vinha assim de longe, ele já ficava gritando, Marinha! Então Mariazinha já ia encontrar com ele, os cabelos batendo na cintura,
aqueles cabelos bem pretinhos, que nem uma índia, coisa mais linda. E então, era a vida dele, era essa criança, né? Todos eram, mas essa daí era especial para ele. E a meio-dia, do mesmo jeito, ele já vinha gritando no caminho. Também a gente não ia para a escola, porque naquele tempo o pobre não estudava, né? O pobre só fazia ficar em casa mesmo, e quando estava maior ia trabalhar, né? Mas ela cuidava do pai dela assim tão bem que você gostava de ver, né? E então, um belo dia ela adoeceu do sarampo, né? Adoeceu de sarampo. Ela e os outros irmãos dela. A mãe dela teve 11 filhos, né? Nesse tempo ainda tinha uns vivos ainda, né? Tinha uns, fora ela tinha uns ainda. E então ela era uma de umas amada, amada mesmo. Muito amada por o pai, por a mãe, por todos. Até por os vizinhos, é, era de admirar ela, né? E então ela teve o sarampo, né? Aí outra menina menor do que ela, de 3 anos, teve também, né? E então adoeceu a de 3 anos, ficou doentinha, né? E ela também, mas ela estava se recuperando, né? E então, é, aí uma tarde, ainda cedo, né? Uma tarde, mas ainda cedo, vamos dizer, porque como era longe, que a mãe dela ia pegar água, e então teve que tinha que ir pegar essa água cedo, porque senão anoitecia no caminho, né? Ou de pote, ou de cabaça, né? E então a mãe levava um pote, né? E então ela foi pegar água, a mãe, né? Nesse cacimbão. E então ela queria ir. Aí foi a mãe dela, disse assim: Você não vai não, Marinha. Aí ela ficava em pé, parada, né? Quando a mãe dela começava a andar, ela começava andando assim atrás da mãe dela, né? Sem a mãe dela ver. E então a mãe dela disse: Você não vai, porque você está doente. Aí então ela teimou e foi, né, gente? E então ela teimou e foi para Cacimba pegar água, né? Com a mãe dela. Aí foi a mãe dela, disse bem assim com ela. Disse bem assim com ela: Minha filha, você está teimando demais. Se for para você, se for para você crescer me desobedecendo, eu sou mais que Deus lhe tire. Desse jeito, com ela. E então ela foi, continuou, foi com ela. Não ligou o que ela disse, né? E a mãe disse isso e saiu. E então lá, onde ia pegar essa água, né? Era a cacimba mais perto. E então lá tinha um pé de siriguela. Certo, Gabriel? Tá ligado aí? Um pé de siriguela. E então, a siriguela quando tá novinha, é bem miudinha, né? E é bem azedinha. Não sei se você já comeram, mas eu já comi. E é até gostoso, né? Eu achava bom. Quando eu ia também, para lá também eu comia, né? E então ela com sarampo comeu essas siriguelas verdes, né? Aí, então ela não foi. No outro dia ela já amanheceu com febre alta, né? Que ela já estava se curando do sarampo, né? Ela já estava se curando do sarampo, já estava murchando e coisa e tal, né? Já estava melhorando, e então ela amanheceu pior no outro dia, né? A febre já estava maior, né? E então o pai dela já começou a se entristecer, né? Quando chegou da roça, do roçado, ela não se levantou para ir atrás dele, que ela ia toda a vida, né? E então ele começou se entristecendo com isso, né? E a outra também, já deitada, também doente, há 3 anos, né? E então ele ficou muito assustado naquele tempo, as pessoas não tinham quase nada, né? E então ele resolveu arrancar umas mandioca na roça dele, para fazer uma farinhada, já com medo de acontecer o pior, né? Que tava pensando no pior, que já tinha uma deitada doente, né? Há 3 anos. E a de 5 anos também já estava, que era a Marinha, né? E então ele pegou e foi arrancar a mandioca, chamou mais não sei se foi 2 homens, não sei, eu sei que foi todo mundo arrancar a mandioca, né? E então, nas casas das pessoas, dos sítios, sempre tem uns alpendes, assim, né? Uns alpendezinhos. E então ele colocava essas mandiocas nesse alpende, né? E então, aí chamou a rapadeira de mandioca, né? Então foi todo mundo rapar mandioca e tudo mais.
E então, quando foi, não foi mais nem, eu acho que nem 2 dias direito. Então, ele estava lá na casa de farinha, já ajeitando para ajeitar lá tudo, né? Para levar a mandioca para fazer a fareada, né? E então, ele recebeu a notícia, né? Que Mariquinha tinha morrido, infelizmente, né? Então, ele deixou tudo, ficou desesperado. E então, ele partiu. Ele não tinha consolo de jeito nenhum. Os irmãos também não, a mãe também não, né? Que era assim, a menina era assim tão amada que, infelizmente, né? E o desespero foi grande, né? E então disseram, tem que comprar o caixão, né? O caixão era muito longe para comprar esse caixão dela, e o pai sem dinheiro, né? Mas aí ele recorreu ao patrão dele, né? Aí o patrão disse, dá para arranjar emprestado, emprestou o dinheiro para ele. Aí ele disse, eu vou pagar com trabalho. Quando eu trabalhar, eu pago. Trabalhar no Eito, né? Coisa e tal. E então deram o dinheiro do caixão, né? Prestaram, né? E então ele foi comprar. Foi comprar o caixão da menina, né? E a bichinha lá morta, né? E a outra já acabando também de. Mas ainda não tinha morrido há 3 anos, morreu há de 5, mais cedo, né? E a de 3 ainda ficou lá, a doentinha já também. E a mãe fazia chá, fazia todo tipo de remédio, coisa e tal, porque não tinha. Naquele tempo não tinha negócio de doutor para pobre, né? Era só chá, ou então comprar um remédio na farmácia. Se desse certo, bem, se não desse, pronto, morria. Então foi isso. E então, quando o pai dela chegou no meio do caminho, já estava perto da cidade para comprar o caixão da mais velha, já veio outra pessoa de cavalo correndo para avisar ele que ele voltasse para trás, né? Que ele voltasse para trás. E então ele perguntou o que foi. Aí disse, a outra, sua filha, terminou de falecer agora. E o nome dessa outra chamava o quê? O nome dela era Francisquinha. Pronto. Agora era 2 crianças mortas ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que não tinha nada, né? Se hoje é difícil, se hoje é difícil, quando uma pessoa morre, comprar caixão, essas coisas, aí naquele tempo ainda era muito mais pior, né? Então ele voltou para trás, né? E foi se valer primeiramente de Deus e da vizinhança dele que tinha, a vizinhança dele que tinha por perto, né? O pessoal chegando, vendo as 2 crianças mortas assim, botando os trocadinhos lá, né? Na vasilha lá, né? Então, até quando completou o dinheiro do caixão da outra, né? Da outra menina, né? Então quando foi no outro dia, que fechou o dinheiro do caixão, deu certo, e então ele foi, né? Foi comprar os 2 caixões e entregou a mandioca para as pessoas da família dele tomar de conta, fazer a farinhada, mas não deu o dinheiro eh, da farinhada, não deu para, não deu tempo, né? Para pagar, comprar os caixões das meninas, né? Foi outro dinheiro que foi. E então, foi isso, foi 2 mortes ao mesmo tempo. E então, esse homem ficou muito triste, se entristeceu muito, mas ainda tinha outros filhos, né? E então, foi enterrado as filhas, né? Foi terminada a farinhada e tudo, mas esse homem não era mais o mesmo, porque sempre quando você perde um filho querido, né, você tem os seus filhos e tudo, mas a gente não fala quem é que gosta mais, quem é que não gosta, porque da onde saiu um, saiu os outros, né? E é isso, né? E ela era especial, né? E então ficou na história. Então, felizmente. Moral da história, gente. Essas 2 crianças, que eu vou falar aqui agora, eram 2 irmãs minhas. E quem sofreu muito foi meu pai, né? É isso. Aí foi 2 mortes, tudo ao mesmo tempo, né? Aí queria contar a história e depois dizer quem é, né? Mas Deus abençoe, fica com Deus. Até a próxima. Mas fica aí, viu? Para vocês